Salve os chupões. Eu falei chupão. Que chupão? Não entendi. Chupão. Dá pra ver você um pouco. O tamanho da tamanho do quadro. Meu quadro. Tá, pô. Vamos começar reagindo os. A passa do Teus Doll. Tá? Informações tiradas do site Villains Wiki, Creepypasta Brasil e Evil Fandom. Caraca, Links mano. na Vai. descrição. Você virá comigo para sempre. Ô, cara, vê Maria. Pet. Encontre. Que? Maio. Olá, Gente, tá amante vendo? do terror. Hoje iremos falar Iluminando aqui de é Tales Doll, a TV aqui. Tá aquela creepypasta que provavelmente te deu muitos pesadelos. Tá, porra. E que hoje você vai saber Me dá de até fato hoje, quem quer dizer, ele é né? E o que ele faz. Tá, Mas mano. antes de Não quero começar, saber não quero saber seja não. bem-vindo ou vinda. Se você não sabe, Tá, eu porra. abordo conteúdo relacionado ao terror, contando de uma maneira que você nunca viu antes. Então inscreva-se no canal, porque aí você vai estar sabendo das histórias das infinitas criaturas que já surgiram e surgem diariamente na internet. Nossa. Compartilhe para seus amigos e se tornem fiéis amantes do terror. Começarei a postar Eu não sábado, gosto de terror, não. terça e quinta, às 8 horas da noite. Quantos minutos Agora, tem esse vídeo, fique cara? com o vídeo. Ah, 11. Beleza. Quem é Tales Doll? Há muito tempo, foi criado um jogo do clássico ouriço Eu azul falei, Sonic, gente. Tem um o capiroto chamado nesse Sonic jogo aí. R. Nem Um jogo de você corrida não vai querer nem parecido pegar com jogar Mario com ele. Kart, onde você poderia escolher vários personagens para competir em uma corrida. Entre eles, havia também as versões robóticas de Sonic e Knuckles, Parece até mentira, né? Metal Mas é real, Sonic gente. e Metal Knuckles, Parece muito feitos por mentira. Dr. Robotnik Parece que é para mentira, né, competir gente? com Mas os é real, originais. tá? Eu recomendo não Só que entre jogar as com versões esse personagem, robóticas, Tales Doll. existia uma que não era feita de metal, mas sim parecia um boneco de pano estufado Já sei o Tales com Doll, né? antena na cabeça. Já sei o Tales Uma Doll. cópia do Tails, que foi Sabia. denominada de Tails Doll. Eu tô tremendo de medo aqui, meu Deus do céu. Acho que não resta dúvidas que Ó o Tails Tails aí, ó. é o melhor amigo de Sonic e um dos primeiros a serem apresentados nesse universo. Então, por que será que a versão robótica de Tails Nossa. era tão bizarra? Mas como o mais saber? estranho não era sua aparência, e sim o fato de ser o personagem mais roubado do jogo. Tá. Porque apesar da sua jogabilidade ser horrível, ele ainda tinha a capacidade de flutuar e passar por cima do terreno e cortar caminho. Mas por que ele flutuava? Ou melhor, como ele flutuava? Não Como haviam sabe? hélices, não haviam propulsores, não havia nada físico que faria ele conseguir levitar. Ele apenas flutuava. É como se fosse algum tipo de poder. Na história diz que Robotnik criou Tails Doll, mas eu duvido que ele teria capacidade para criar tal ser, ou talvez ele tenha sim criado, mas algo deu errado. É claro que na época em que o jogo foi lançado, ninguém nunca desconfiou que algo poderia acontecer se jogasse com Tails Doll, mas foi depois de algum tempo que começaram a perceber que algo estava errado. Um relato de um anônimo diz que deu o jogo ao seu filho, que muito empolgado conseguiu zerar e desbloquear Tails Doll, já que este era um personagem que só poderia ser desbloqueado caso zerasse o game. Passando seu tempo, o garoto foi se divertindo com o seu novo personagem, passando pela água, pelas montanhas, cortando o caminho e ganhando todas as corridas. Beleza. Porém, em um fatídico dia, seus pais voltaram do trabalho, como em qualquer dia normal, e quando entraram no quarto de seu filho, se depararam com ele deitado no chão, com os olhos fixos, pupila dilatada, lábios mordidos e sem pulsação, morto. E na tela da TV, Nossa, estava o ai jogo meu aberto, Deus do céu. Tails Doll parado e a música Can You Feel the Sunshine tocando sem parar. Mas era estranho, a música parecia estar Nossa, tocando essa ao contrário. tela é Tails traumatizante Doll pra mim, sabe? parecia estar olhando diretamente para eles.
médico disse que ele havia morrido de ataque Nossa, epilético, é o muito que era muito estranho, porque ele tinha a saúde perfeita, traumatizante. mas ninguém Nossa. em toda a Essa até é árvore muito genealógica traumática, da sério. família já teve histórico de epilepsia. Tem não. Isso deixou os pais sem resposta por muito tempo, mas eles tinham certeza que aquele personagem, junto com aquela música, poderiam causar esse tipo de efeito. Nossa Parecido senhora. com o caso da música de Lavender Town. Um dia eu Lavender. posso abordar esse caso aqui no canal, se vocês quiserem. Quase não vê meu rosto aí da Outro tela no caso, celular, ó. dessa vez com um pai que Bem, havia mas é trazido um muito presente baixo para seu filho, o brilho, um né? jogo do Sonic. Seu filho ficou muito feliz, é claro, Ah, tá de até noite porque aqui, naquele ó. tempo este jogo era muito almejado Ih, tá por de noite muitas aqui, galera. crianças. Tá muito escuro. Eles começaram a jogar juntos e depois de alguns dias, Ó, seu filho conseguiu PlayStation, zerar, PlayStation, derrotando o chefe e PlayStation, desbloqueando um PlayStation, novo personagem, PlayStation, que quando seu pai PlayStation, perguntou quem era, PlayStation. ele apenas respondeu: "É apenas o boneco do Tails." Tanto faz, né? Sem conseguir saber quem era realmente aquele personagem, mandou seu filho ir dormir, pois já Ah, é estava bom muito demais agora tarde. dormir. Mas ele não conseguia dormir pensando naquele personagem, Olha lá. do porquê ele parecia ser tão macabro. Jogou, se lascou, Então, viu? como já havia perdido o sono, resolveu jogar o game mais uma vez. Dessa vez, como o Tails Doll. Ah, não. Ele escolheu o mapa Se fosse você, Resort não faria Island, isso, viu? Não faria e isso. com a tag de 4 personagens. Neste, era tipo um pique-pega, onde ele tinha que Pega, chegar perto tenho de certeza. 4 personagens. Pig-pega. Dr. Robotnik, Metal Knuckles, Metal É Sonic pig-esconde, e, quer por dizer? último, Super Sonic. Ele conseguiu pega-pega, pegar os deixa eu 3 falar. primeiros com Pega-pega. certa facilidade, porque o Tails Doll conseguia passar por cima das coisas, É já claro. que ele flutuava. Mas como o Super Sonic era o mais rápido do jogo, Nossa. era super difícil Super conseguir pelão pegá-lo. esse personagem. Mas em alguma hora, o pai conseguiu concluir essa fase. Só que depois de conseguir pegar Adivinha o o Super que Sonic, aconteceu? algo anormal aconteceu. A tela ficou preta e o Sega Saturn desligou sozinho. Ele ficou confuso, é claro, Que isso? mas já estava cansado demais para ver aquilo É agora. PlayStation 3? Então, Desliga direto decidiu ir no dormir controle. também. Pim! E Mas ele aperta teve e seu pô, já sono desliga. interrompido por batidas na porta. De início ele pensou que Eu achando que poderia era ser aqui, seu mano. filho, Tem uma mas portaria no olhando meu a sombra quarto. por baixo, era muito pequena para ser ele, e já tinha 12 anos. Ele não parava de ter a palavra Tails aparecendo a todo momento na sua mente. Ele resolveu abrir a porta lentamente. Ah, você não faria isso, cara. Mas Sei lá, cara. não havia nada. Não será nem Foi quando ele saber. ouviu uma voz fraca dizer: "Você virá comigo para sempre." Ele olhou Nunca. para trás e viu em cima da sua cama. Era aquele boneco do jogo em uma versão realista, sentado, encharcado. Nossa, no que ai, parecia pelo ser amor de sangue. Deus. E aquilo o encarava com um olhar vazio. Ah, isso aí já Depois sei, disso, cara. dizem que Tails Doll atacou o pai, mas conseguiu sobreviver e salvar o seu filho. Tudo isso enquanto o Ai, boneco soltava um cara, o grito que eu acabei... estridente e agoniante, Ai, nossa. para depois sumir. Mas ninguém, além do pai e do filho, sabem o que aconteceu aquela noite. Nossa, eu finalmente... Nossa, que traumatismo. Tá sendo assim, Este pai sofreu com o que chamam de Tails Doll Curse, ou a maldição do boneco do Tails, onde quando você zera o jogo em 100% e joga com o Tails Doll na ilha do resort com esses 4 personagens e passa de fase, você invocará a forma física do Tails Doll na vida real, ou se não, vai acontecer o mesmo que houve com aquele garoto que morreu de ataque epilético, mesmo não tendo um histórico de epilepsia. E tudo leva a crer que ele já foi um personagem criado pela SEGA, tipo Sonic. Mas houve a mesma coisa que aconteceu no caso de Sonic.exe. Uma criatura maligna se apossou deste personagem para ter uma janela para o mundo. Este demônio foi chamado de T-Day, que causou muitas mortes nos Estados Unidos em 1983. Mas os casos foram ofuscados por algum motivo desconhecido. Mas de qualquer jeito, os casos de mortes que aconteceram envolvendo Tails Doll foi a de 2 crianças. Uma
morreu de asfixia e a outra de ataque epilético. E realmente foram casos que aconteceram na vida real. Tudo isso atrelado ao deus Dol. Isso faz eu me perguntar, será que realmente é apenas uma lenda? Nossa. É uma lenda.